Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de sistemas operacionais. Eu sou o professor Bruno Ribas e vamos falar sobre como criar processos no Linux, mas também em quase todos os Unix por aí. Então veja só, nas aulas anteriores eu já comentei que quando o sistema inicia, a primeira coisa que ele faz, que o kernel faz, é lançar o processo init, o pai de todos, o processo número 1, aquele que não pode morrer, o processo que chama todos os outros, certo? Mas aí, tá bom, professor, eu já sei desse processo, agora eu estou rodando meu processo e eu quero criar novos processos. O que quer dizer criar um novo processo? O que são essas criações, né? Então veja só, quando a gente fala na criação de processos, uma coisa que é importante a gente pensar é que os processos que criam outros processos, a gente chama de processo pai. Então, toda vez que um processo cria um outro processo, quer dizer que é um processo pai que cria um processo filho. Então, a gente pode falar que processos pais criam processos filhos. Que a gente também pode falar que são clones, porque, afinal de contas, ele não é exatamente um filho, mas ele é uma cópia idêntica dele, né? E outra coisa interessante é que desses processos filhos, eles podem criar outros processos filhos, filhos dos filhos. Então, se eu tenho um pai, o processo cria um filho, e esse filho cria outro filho, cria um neto. Então, a gente começa a criar uma hierarquia de processos. Então, a gente pode ter aqui um processo pai, que é um processo que eu criei, e esse processo pai, ele pode criar aqui um processo filho, e esse processo filho, ele pode criar mais dois processos filhos, mais um filho 1 e mais um filho 2. Então a gente começa a desenhar aqui uma árvore de hierarquia dos processos. E existem várias maneiras que esse processo aqui de execução de pai e filho pode acontecer. Veja só, os pais e os filhos podem executar concorrentemente, ou o processo pai pode esperar o filho terminar. Bem, e daí a gente tem algumas possibilidades em relação ao endereçamento. Então vamos lá. Endereçamento. A gente pode falar que o filho é uma duplicata do pai. Então o espaço é separado, então quer dizer que na hora que você faz a chamada lá que cria o processo filho, ele copia toda a memória do pai e para uma outra região de memória e o filho começa a processar a partir dali. E a outra é que o filho tem programa carregado do pai. Que a gente chama isso aqui de substituição. Ou seja, o processo lá, ele cria um processo filho e esse processo filho depois ele vira um outro processo. Né? Veja só, você deve falar, professor, que coisa maluca é essa? Mas é assim que funciona, veja só. O único jeito de eu criar processo é com a chamada de sistema que cria processo. Nos Unix é o fork, que a gente já vai falar delas. Então toda vez que você está lá no seu terminalzinho e você digita /A, que é o seu programa A que vai executar, então o que acontece? A gente tem ali um bash, ou os SH, não importa o shell que você está usando, e na hora que você coloca lá /A, o bash ele fez lá o scanf, né, com o readline dele, o cara quer executar um outro processo. Quando ele quer executar outro processo, ele duplica, então quer dizer que esse processo bash pai, ele cria um processo filho, que é exatamente igual o bash, só que daí na hora que ele vai começar, na hora que ele percebe que é o processo filho, ele fala assim, opa, eu não quero mais ser o bash, agora eu vou ser o A. E daí se substitui toda a região de memória para o processo A. O PID, inclusive, nem muda, mas é assim que funciona. As chamadas do bash não passam de um monte de fork. Né? E aí, para a gente criar o processo, né, como eu estava falando, então criar o processo, a gente usa uma função especial chamada fork, que é uma chamada de sistema especial, ela até é um pouco confusa para quem está começando. E para você fazer a substituição do processo, quando você é um processo A ou B qualquer e quer virar um processo C, você vai usar uma outra chamada de sistema que é da família dos exec, né? Que daí tem lá o
execve, execl, execlp. Cada um tem algumas funcionalidades um pouquinho diferentes, vale a pena você dar uma olhada depois. Então, o processo geral, o processo geral de criação do processo é esse. Você faz uma chamada do fork e o fork vai gerar um outro processo filho. Então, a gente pode pensar que a gente tem aqui um processo pai, vamos dizer que a gente tem aqui um processo pai. Esse processo pai tem aqui os dados, ele tem o código do processo, que é o binário que está lá em execução, e a gente tem aqui a parte do kernel, a gente tem aqui as estruturas na tabela de processos, certo? Então ali está a tabela de processos. Na hora que você faz um fork, a gente criou aqui um processo que a gente chama de filho, né? Que é um processo 2 qualquer, e daí o que ele vai fazer? Ele vai ter copiado esses dados, os dados estão copiados aqui, e o código do processo 1, do processo pai, vai ser copiado também. Só que a gente tem ali uma outra entrada na tabela de páginas, na tabela de processos, que vai tratar lá do seu processo. Mas, uma coisa que é interessante, aqui dentro, lembra lá quando a gente faz a troca de contexto, uma das informações que nós temos na tabela de páginas é a informação do descritor do processo, que eu sei quais instruções estão em execução, né? Estão em execução ou na fila de execução. E esse conjunto de instruções ele é copiado para o processo filho. Então, na hora que você termina a execução do fork, que é essa seta aqui, na hora que você termina a execução do fork, agora tem o processo pai e o processo filho, que são dois processos distintos, mas que têm o mesmo código em execução, e eles estão executando agora no mesmo ponto. Eles estão na mesma linha de códigos, se a gente for olhar na mesma linha de código. Eles têm que rodar um comando para descobrir se ele é o processo pai ou se ele é o processo filho. É um clone. Ele não sabe quem é quem até que você faça uma verificação, certo? Esse é o exemplo básico de como que a gente gera aí um novo processo. E o que é importante também a gente pensar, veja só, eu falei que o processo, quando você tem um processo pai, você pode ter o pai e o filho executando concorrentemente, e pode ser que o meu processo pai não precise fazer nada até que o processo filho termine a execução dele, então ele fica esperando. Um exemplo análogo disso aí é quando você lá no seu shell, você executa lá um comando qualquer, ./a, e o que acontece quando você faz ./a? O seu shell ele fica lá parado, você perde a interação com o shell é o processo pai, e ele fica esperando o seu processo A terminar de executar. E depois que terminar de executar, você ganha lá o seu shellzinho de volta para poder digitar os seus comandos. E como é que a gente faz para o processo pai esperar o processo filho? Nós temos uma chamada de sistema especial para o processo pai esperar o processo filho. Adivinha qual que é o nome? É a chamada wait. Então a chamada wait faz com que o processo pai espere o processo filho. Então a gente pode dizer que a gente tem aqui um processo pai qualquer e ele faz ali um fork. Então ele antes de fazer o fork ele faz algumas operações. Ele faz um fork. Na hora que ele faz um fork, a gente criou aqui um processo filho, certo? E esse processo filho aqui, ele está na mesma linha de execução, né, do fork. Ele faz aqui um sleep 30 segundos. E o processo pai, ele fez o fork, faz algumas operações que ele precisa fazer e depois ele roda lá um wait para o processo, para aguardar o fim do processo filho. Então o que acontece? O processo filho vai lá, ele executa o sleep, na hora que ele faz o sleep ele chama lá a chamada exit depois do sleep e daí a gente volta na posição aqui do wait. O que é importante a gente perceber aqui é que o wait é uma chamada de sistema blocante. Então o wait, na hora que você chama a função wait, ele vai ficar parado até que o processo filho lá realmente termine, né, e faça os retornos de valores. Então você vai ficar aguardando o processo terminar. Quando o processo termina, aí sim você pode executar essas outras operações aqui, mas só depois que o processo filho terminar. E professor, o que acontece
se eu não criar esse wait aqui? Imagine que eu fiz lá um fork e estou executando lá um monte de funções, um monte de coisa específica e não rodei nenhuma vez o wait. Então na hora que eu rodo, na hora que você faz lá o processo filho e ele faz o exit e o meu processo pai está em execução, se o processo pai está em execução, mas o processo filho já terminou e a gente não usou a função wait, a chamada wait, o que acontece? A gente acaba de criar o pesadelo de muitos. A gente acabou de criar aqui um zumbi. Então é isso aí. Então o que acontece? Se o filho morre, se o processo filho morre, mas o processo pai não pegou o resultado do filho, de retorno, o fim da execução do filho, ele não percebeu que o filho terminou, o processo filho vira zumbi. Ou seja, é um processo que você não consegue nem matar, por isso que é zumbi, né? Então quando você não consegue matar esse processo, ele fica lá no estado semi-morto, porque você descarrega todas as regiões de memória desse processo, você descarrega tudo que precisava descarregar, menos as informações de retorno desse processo. Ele fica lá esperando o processo pai terminar, chamar a função wait para pegar os resultados desse processo. E enquanto o processo pai está executando, você não consegue matar o filho de jeito nenhum. Puxa vida, que coisa esquisita. É um pouco esquisito. E daí depois que o pai roda um wait, pode ser minutos depois, mas se ele roda o wait, pimba, o filho deixa de ser zumbi e você pega o resultado de retorno do processo. E daí vale até uma pergunta interessante. O que acontece então se o processo pai, o que acontece se o processo pai morre? Então imagine que a gente fez aqui um fork e na hora que você fez o fork, você já deu lá um exit e o processo filho está dormindo ainda lá por seus 30 segundos. O que acontece quando o processo pai morre e o filho vai devolver valor? Para quem que ele vai devolver se o pai já morreu? Se o processo pai já terminou? Para quem que ele vai devolver? E daí, pessoal, aí é um caso especial que quando o processo pai morre antes do processo filho, aí o processo pai do filho passa a ser o init. Então o init, ele assume todos os processos órfãos lá que estão sem pai e ele passa a ser o novo pai dele. Então ele fica lá, o processo init fica sempre pegando até os valores de retorno e ele evita a existência de novos zumbis quando tem filho, quando tem processos que são filhos dele, né? Isso que é uma coisa legal. Bem, beleza, professor. Então eu já tenho aqui algumas noções básicas, eu já estou aprendendo. Agora eu quero entender melhor o fork, que é para a gente realmente criar o nosso processo. Então o que o fork faz? O fork é uma função que retorna duas vezes. Mas como assim, professor, uma função que retorna duas vezes? É uma função, porque ela vai retornar no processo pai e vai retornar no processo filho durante a criação, né? Então é uma vez no pai, uma no pai e uma no filho, né? E o fork, ele retorna, o fork, o protótipo da função, ela é um PID T fork void, a gente não passa nenhum argumento para o void, e o valor aqui de retorno, o que ele devolve para a gente, é uma variável do tipo, o que ele retorna aqui é um PID-T, que é um inteiro com sinal, e quando ele retorna 0, quer dizer que você está no filho. Se eu retorno um valor positivo, ou seja, maior que 0, eu estou no pai, e o número é o PID do filho, certo? E se a gente retorna um número negativo, por exemplo, menos 1, quer dizer que o fork falhou. Mas como assim o fork falhou, professor? Bem, o fork ele vai falhar sempre que você não puder criar processos novos, né? Imagine, existe um limite de processos que a máquina pode ter, e se você extrapolar essa quantidade de processos, você não consegue criar novos processos, e daí sim você passa a ter um problema. Então você recebeu lá menos 1 e você tem que decidir o que você vai fazer, certo? E quando a gente termina o fork, os arquivos que estão abertos no processo pai são compartilhados com o pai e o filho, ou seja, se o filho começa a colocar printf, ele vai executar dentro do mesmo arquivo de saída, mesmo stdout, e se você vai ler é o mesmo std, então tem que tomar bastante cuidado aí.
Então a gente pode pensar aqui uma ideiazinha. Então vamos imaginar que eu quero criar agora aqui um conjunto de processos. Então vamos supor que eu tenho aqui um processo pai e eu quero que esse processo pai crie um processo filho, certo? E eu quero que esse processo filho só durma lá por alguns segundos. Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer? Então a gente tem aqui um int. Nossa função é um int main void, certo? Então a gente cria lá uma variável pdt p que é igual a fork. Então eu fiz o fork. Então como é que acontece? Como é que é o nascimento? Então o nosso primeiro main aqui, ele já é um processo pai. Então o que a gente faz? A gente cria uma variável p e ele fez um fork. Na hora que eu fiz esse fork, pimba, ele cria um outro processo que é filho desse cara aqui. E como eu sei que ele é um filho, eu sei que agora, nesse exato momento, tanto o processo pai quanto o processo filho vão estar na linha abaixo de execução. Então, eu tenho que verificar se eu sou o processo pai ou se eu sou o processo filho. Então, vamos lá. If p maior que 0, a gente coloca aqui assim, printf, meu filho é, e a gente coloca aqui 1%d com o PID do processo filho. E eu quero que esse processo aqui durma, faça aqui um sleep de 30 segundos, tá bom? E agora, terminou aqui, agora a gente faz o else if p igual a 0, se meu p é 0, eu sei que eu estou no processo filho. Agora a gente fala assim, ó, printf, eu sou o filho, e barra n aqui. Nesse ponto a gente pode fazer aqui um sleep de 10 segundos e acabou aqui o nosso programa. Então o que vai acontecer? A gente tem aqui o nosso processo, vamos redesenhar aqui, tem aqui o meu processo na main, que é o meu processo pai, nosso primeiro processo. O que ele faz na hora? Ele faz um fork, na hora que faz um fork, a gente gera aqui um filho. Na hora que a gente gera o filho, esse link aqui é só para a gente saber que um é filho do outro. E daí se ele vê que é o p maior ou igual a 0, esse cara aqui imprime mensagem e dorme por 30 segundos. E agora o processo filho, ele também vai imprimir mensagem, e só que ele vai dormir por 10 segundos. E aí agora ali ele fica sempre pensando. Então bem legal, né? E agora se eu quiser trocar, eu falo assim, não, eu quero que o meu processo pai só morra, ele acabe logo depois que o meu processo filho terminar. E daí como é que a gente faz para o processo filho terminar? A gente faz aqui um wait e passa o argumento null. E a gente pode imprimir uma mensagem na tela, né? Printf, acabou. E tá ali, agora acabou o nosso processo, tá bom? Bem simples, bem fácil. Então, essa função, ela é bastante complicada, ela é importante que você pratique e implemente os códigos e faça os desenhos para você realmente poder entender o que está acontecendo. Então eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo ou na próxima aula. Tchau, tchau.